Sim, Já tá. está ao vivo. Tá bem? Já pode ir dando oi para as pessoas. Tá bem. Já deu uma dificuldadezinha aqui de entrada, deu 5 minutos de atraso, mas aí é atrapalhação. Tá? Então nós estamos ao vivo agora, esperando a entrada da. Ó, assinar, não. A Marisa Sanches, a psicóloga, que vai estar conosco aqui na live do Puerpério. Tá? A ideia do puerpério é porque ser uma situação absolutamente estressante para a gestante e que ela termina ficando, às vezes, precisando de amparo, precisando de ajuda, e esse é o principal que a gente pode dar para elas, é a conversa, não pode virar as costas, porque ela teve um nenê, esse nenê chora e não sabe falar, e ela tem que se comunicar com ele, mesmo não sabendo exatamente o que ele está dizendo. O que vem a ser o puerpério? O puerpério é um estado pós-nascimento de nenê, que vai de exatamente no momento em que nasceu, a gente coloca até 6 meses. Não tem uma data fixa. Enquanto estiver amamentando, a gestante, ex-gestante, estará no puerpério. Inclusive, eu costumo brincar dizendo que ela, nesse momento, ainda está meia grávida. É o único momento em que ela está meia grávida, porque ela já não tem mais o nenê dentro da barriga, mas as modificações gravídicas ainda estão bem pronunciadas, bem presentes. Eu acho que está dando alguma dificuldadezinha de entrada da Marisa. Tá? Bom, de qualquer jeito, a gente divide o puerpério em recente, em 45 dias, e tardio, até 6 meses. E às vezes a pergunta, tá bem, eu sou obstetra, João Starrebel, e por que a Marisa Sanches, psicóloga, metida no puerpério? Eu diria que o puerpério tem muito mais de psicologia do que de obstetrícia. A obstetrícia vai orientar o sangramento, vai orientar a amamentação, mas os reflexos disso são muito fortes do ponto de vista emocional. Eu consegui fazer um treino bom para isso. Eu sou obstetra, então obstetra e ginecologista. Mas no início da minha formação, eu consegui estudar junto com uma psicanalista aqui de Porto Alegre, um livro de gestação, parto e puerpério, da Raquel Soifer, uma psicanalista argentina. Isso me deu muita corrida, muitas coisas eu aprendi de como uma mulher se sente quando tem um nenezinho no colo. Tá? Eu acho que... O que eu tenho aqui? A Marisa está pedindo para visualizar. Cancelar aguardando Marisa. Alguma coisinha não está... Ok. Oi, Marisa. Tudo bem. No início eu fiz alguma atrapalhada aqui que trancou um pouquinho. Não tem problema. Foi difícil aí para ti. Tá? Tudo Mas eu bem. já estava conversando com o pessoal, já conceituei um pouquinho o tempo, em geral 45, 6 meses, e já dei a definição de que o que em geral dizem assim, bom, é puerpério, é gestação, é parto, o que faz uma psicóloga metida nesse meio? E eu disse que vocês têm mais a ver com puerpério do que propriamente o obstetra. Tá? Então, começa as tuas considerações iniciais sobre puerpério. Pois então, como psicóloga, né, como é que eu parei nessa? Foi surgindo naquela época, já muitos anos atrás, nos anos 80, a gente fazia muito grupo, né, com as mães, grupo de gestantes, preparando para o parto, e depois tinha contato com elas após o parto, né? E a gente começou a observar o quanto haviam mudanças emocionais bastante significativas nesse período pré e pós, né? E que esse puerpério, esse período que a gente chamava, né,
praticamente o quarto trimestre da gestação, né? É um período onde elas têm muitas alterações emocionais, não só em função dos hormônios, né, que sofrem toda uma série de alterações, mas alterações emocionais pela cobrança que elas se fazem, pela mudança de papel social, e porque como se a gente falasse na gíria, é na hora que cai a ficha, agora eu sou mãe mesmo, né? E o que eu faço? Esse bebê não veio com receita, não tem bula, né? Por onde eu começo? Né? E ele chora, né, Marisa? Ele não fala, ele chora. Né? Ele chora, né? E que bom que ele chora, porque é a linguagem dele, né? Então, nesse processo, uma das primeiras coisas do puerpério, assim, onde as mães normalmente ficam mais ansiosas, é normal, né? Depois eu quero falar um pouquinho sobre a diferença do baby blues e da depressão, que é uma coisa que elas ficam meio assustadinhas, mas nesse período, se as mães se permitirem ficarem atentas à linguagem do bebê, né? A tonalidade do choro, tonalidade de pele, né? Qual é a intensidade desse choro? Como é que está a coloração da pele do meu bebê? Elas começam a entrar em contato com a comunicação do bebê, né? Ele começa a demonstrar maior ou menor conforto diante das situações. E ela começa a desenvolver o que a gente chama de ouvido diferencial. Esse choro é um choro de fome, é um choro de cólica, é um choro de ansiedade, ele está pedindo simplesmente proteção, ele só quer colo, né? E o colo, ele é necessário, tá? Mesmo que algumas avós ainda digam, né, não dá colo, ele é necessário. Tá? O berço, no início, parece que tem espinho, né? Isso. Uhum. Também é importante colocá-lo bastante no berço, mas parece que tem espinho. Ele vai para o colo da mãe, vai e se aquieta. Então assim, no berço, quando elas colocarem no berço, é importante que eles fiquem contidos no berço, porque eles estão no útero materno contidos. E daqui a pouco eles vão para aquele berço com um espaço enorme. E existem alguns casos, inclusive na emergência pediátrica, de bebês que foram indo procurando algum espaço para que eles tivessem essa segurança, a sensação de uma contenção, e começam a ir para o lado do berço, e existe um pequeno vão entre o colchãozinho e a grade, e eles entram ali, né? E muitos se sufocam, muitos se machucam, sem necessidade. Então, a contenção, ela dá essa sensação para o bebê, né? Estou com alguém me segurando, não estou sozinho. A amamentação, obstetricamente falando, quando o neném tem às vezes a paciente pergunta, o que eu tenho que me preparar? Se prepara para dar bem dada a mama, o mamilo. Mas tem a parte emocional. Eu costumo dizer para as pacientes, a amamentação tem que ser prazerosa, tem que ser legal. Ela pode, eventualmente, na primeira ou na segunda, ter um sentido que dói um pouquinho na pegada, mas logo depois ela afrouxa. Mas ela tem uma construção emocional fantástica, né? Sim. Uma das coisas principais do aleitamento, além das questões todas orgânicas, né, do leite materno, são as questões emocionais, né? O fato do bebê estar em contato com a mãe, próximos, né, corpo a corpo, aonde ela encosta, né, a barriguinha do bebê muito perto a ela, assim, para conseguir ajeitar o seio, e ele tem contato com o calor da pele da mãe, ele consegue captar os batimentos cardíacos dela, ele vai estruturando a sua subjetividade, né? Isso é uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla com as mães, né? A grande preocupação é assim, se ele está ganhando peso, se ele está mamando, é óbvio que isso é muito importante, é a sobrevida dele, né? Mas além do ganho de peso, ele tem que estar ganhando inteligência emocional, né? A inteligência emocional é a subjetividade dele, é daí que ele vai tirar recursos para a vida, né? Para ele poder interagir socialmente com as pessoas, para ele poder ir para uma escolinha, chorar no primeiro dia, no segundo já se acomodar, quando adulto ele ter uma vida independente, ter um autoconceito em relação a ele,
né? Então, nesse período, né, do nascimento e o próprio aleitamento, ele vai auxiliar para esse desenvolvimento de apego e vínculo entre a dupla mãe e bebê, né? E um dos segredos é o olhar, né? Então, assim, se ela conseguir olhar para os olhos do bebê, o que vai estar acontecendo, né? A paixão vai acontecer, que é uma coisa importante, né, entre a mãe e o bebê. Ela vai estar liberando mais ocitocina, né? Simplesmente o hormônio da paixão, do amor, né? Isso vai fazendo ela se sentir mais competente e o bebê vai se sentindo mais amado. E aí começa uma troca entre eles, como se fosse um enamoramento, né? A comunicação mãe-bebê começa a acontecer, né? Tanto que elas falam assim, já o bebê no final do 2º mês, 3º mês, elas comentam, né? Parece que as coisas estão ficando um pouquinho mais fáceis. Sim, estão ficando um pouquinho mais fáceis, porque é como um namoro, né? Os namorados se conhecem e daí a paixão vai rolando, né? E é isso que acontece entre eles. É uma coisa bem bacana da gente assistir. Pedir uma desculpinha para o pessoal, porque normalmente a gente vê as perguntas aqui na tela, mas a tela está um pouco baixa e eu não consigo pegar. Eu só consigo ver a primeira linha de entrada. Na segunda, não vejo mais. Então, eu não estou conseguindo ver nada de perguntas. Tá? Eu não consigo visualizar, se eu chegar muito perto. Não consigo também. Como a gente já fez outras lives, ela ficava mais alta. Não sei se um pouco baixa. Tá? Outra coisa, em termos de... Eu costumo dizer para as pacientes, um exemplo que eu dou, que tu sabe melhor que eu, que é uma crise vital, o nascimento de um filho. Crise vital. Um exemplo interessante que eu acho é ter uma árvore em que tu tem acesso ao caule e tu consegue sacudir o caule. Tá? E olha para a árvore e dá um sacudão muito forte no caule e depois olha de novo. Tu vai olhar de novo e dizer, engraçado, parece outra. Não é, é a mesma. Então, isso me dá a ideia de puerpério, de nascimento de um nenê. Tá? E aí, engatando isso, o nascimento de nenê, o puerpério, a amamentação, como é que fica a parte de retorno ao casal? Retorno à libido. Isso cria muitas fantasias dos dois lados. E, especificamente dessa volta aos pouquinhos a ser mulher, digamos assim, deixa de ser mãe. Ok. Como eu estava falando antes, assim, esse período de namoro entre a mãe e o bebê, ele é necessário, né? Então, a primeira coisa para essa mulher fazer é ela ter autocompaixão, né? Que significa o quê? Aceitar o momento que ela está vivendo, né? Na medida em que ela aceita esse momento, ela está se permitindo, né, entender que agora ela é mãe e que ela vai cuidar desse bebê, né, que esse pai ele é importante na sua vida sim, para dar um apoio, né, porque sem um apoio elas não conseguem ir adiante, e agora nessa época de isolamento, praticamente o apoio que elas têm imediato é do pai, né, porque as pessoas não podem circular nas casas, as avós, as dindas, enfim, né, e na medida em que ela vai se apegando a esse bebê, ela vai ficando mais estável, vai abrindo espaço para ela retomar a vida dela como mulher, né? Então ela consegue associar agora o papel de mãe e o papel de mulher, né? Cada mulher tem o seu tempo interno, tá? Isso eu acho que é uma coisa importante, porque biologicamente elas têm a quarentena, né? Ou um pouco mais, ou um pouco menos, enfim. Mas emocionalmente, cada uma tem o seu tempo interno. Então, por isso que eu falo em compaixão, autocompaixão, né? Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou e eu tenho que aceitar o meu tempo interno, tá? Eu fiz uma dica aqui para elas. Deixa eu achar aqui. Esse tempo é muito importante. Tá, eu tentei escrever de maneira espelhada, não sei se vai dar para enxergar, tá? Mas olha aqui, ó, elas estão no puerpério e enfrentando esse isolamento social, né? A rede de apoio que elas gostariam de contar não estão conseguindo, babás, avós, enfim, né? Então, para elas poderem exercer o papel materno
e poder retomar depois o papel de mulher e a vida profissional, enfim, elas têm que exercitar o autocuidado, tá? Então, assim, ó, isso aqui é um quadrante que as mães podem fazer, né, para elas poderem visualizar. Eu sempre peço para que as pacientes escrevam, porque a palavra se perde no ar, a escrita é concreta. E quando a gente baixa o nível de ansiedade é que a gente vai conseguir ler, tá? Então, assim, ó. Eu tô lendo, vamos ver. Tá conseguindo? Tá. Então, o autocuidado, o que que é? Autocuidado, tá. Cuidado físico, E o emocional. cuidado emocional, Tá. cuidado social e Quanto um espiritual. pouquinho social e espiritual. Isso, agora deu para Tá? ler bem. Então, no cuidado físico, o que que elas estão fazendo? Elas estão se permitindo coisas simples, como, por exemplo, ir para baixo do chuveiro tomar um banho demorado, que é uma coisa que dá prazer. Elas estão conseguindo deixar um pouquinho o bebê com esse pai, ou se alguma delas tiver alguém ajudando, além do pai, enfim, né, para dar uma volta na quadra. Ah, não posso sair na rua, tem a contaminação. Dê uma descida no seu prédio, no seu condomínio, uma caminhada no corredor do prédio, uma caminhada dentro do próprio apartamento, da própria casa. Vai até o fundo da casa e volta umas 3 vezes, mas tente se exercitar. Né? O autocuidado físico é entrar em contato consigo próprio. Tá? O cuidado emocional significa o quê? Aceitação. Eu preciso aceitar que agora eu sou mãe e que eu não tenho prática. E se eu já tenho um outro filho de 1, 2, 3 anos, eu não tenho prática com 2 filhos. Eu estou aprendendo. Tá? Então eu tenho que me permitir. Né? Eu vou fazer aquilo que é possível no meu tempo. Eu não posso cuidar de 2 filhos de maneira impecável, cuidar da cozinha de maneira impecável, manter a casa toda esterilizada, que é a regra agora. Eu vou fazer o que é possível. Tá? No autocuidado social significa um tempo para a rede social, sim. Né? E agora a rede social é essa tecnológica. Né? Então, que elas se permitam. Né? Separe um horário por dia para poder falar com a amiga, poder falar com a mãe, falar com alguém. Tá? Buscarem contatos, não se isolarem. E o autocuidado espiritual vai falar de alguma fé. Não importa a religião, né? Mas importa que elas tenham uma crença em alguma coisa. E que elas possam exercitar a atenção plena, que é uma coisa que a gente exercita bastante, que é o mindfulness. Né? É uma coisa que a gente consegue relaxar. Então, respira bem devagarinho, solta o ar devagar, num relaxamento, cada uma no seu ritmo. E a atenção plena significa simplesmente deitar um pouquinho, sentar numa cadeira e começar a fazer uso da sensopercepção. Né? O que está acontecendo ao meu redor? Né? Tem um vento batendo na minha vidraça, tem um pássaro cantando, ou a pessoa levanta e vai até a janela, quantas pessoas estão na rua? Esse contato da mãe com a sua autopercepção, o exercício do autocuidado, vai permitir que ela tenha um melhor relacionamento também com o seu bebê. Tá? O bebê funciona por modelagem. Né? A mãe vai modelar, eu sempre digo para as mães assim, é como se elas estivessem comprando um computador que possa funcionar muito bem, mas quem vai colocar os programas ali é ela. Né? Se ela quer um Word, um Excel, sei lá, né? É ela que vai escolher. Então, esse bebê, ele está pronto psiquicamente, né? Ela vai colocar os programas nessa modelagem. Então, quanto mais ela estiver em contato com ela e se aceitando, tanto melhor ela vai entrar em contato com o bebê e ele vai ter uma melhor base emocional. Né? Ele vai ser um bebê com muito mais segurança. Ele vai confiar na sua cuidadora. Então, isso reduz também o choro. Isso também reduz um pouco a cólica. A cólica tem uma relação direta com a adaptação do organismo do bebê, né, com o aleitamento, mas também tem a ver com as questões emocionais. Uma mãe mais tensa para dar mamar, né, que fica com o corpo mais duro, mais rígido, ele não vai ficar confortável. Né, ele vai ficar inseguro. Né? Ele diz, pô, mas se essa mãe deixou cair, o que acontece? Né? Então vai meio por esse caminho. Né? Nessa amamentação aí, no momento da amamentação é muito comum a avó, a tia, a mãe, a sogra darem palpite. E eu costumo dizer, escutem todos, faz o que teu instinto manda. Ótimo, é isso aí. Realmente é o que vai dar certo.
Tá? Uhum. Mas eu me lembrei disso agora. Quando tu estava falando dos pontos que tu elencaste, que foi muito legal, uma recomendação que eu acho que tem que ficar é que tudo isso cansa muito. E no primeiro dia se aguenta, no segundo se aguenta, no terceiro não se aguenta. Isso. Então, tem que abrir um espaço para poder descansar. Tá? Uhum. Em geral, tem auxílio de isso, de aquilo, mas se não tem, deixa um tempo com o pai do nenê e tenta Uhum. dormir. Porque o corpo tem um Isso. limite. Ela vai indo, daqui a pouco ela estoura. Quando não Uhum. fisicamente, emocionalmente. Tá? Isso. Aham. É porque as mães já vêm com uma ansiedade no final da gestação, né? A Hum, expectativa do nascimento, né? hum. E já tem o desconforto do corpo para dormir, para caminhar, enfim. E a ilusão, vamos dizer assim, que elas têm é após o nascimento vai ficar tudo bem. Não, após o nascimento é que a coisa vai apertar, Tá, né? mas então deixa eu só lembrar exatamente nisso que tu está dizendo. Ela levou 9 meses de mudanças gravídicas. A gente chama de Uhum. adaptações, porque ela não muda. Tá? Mas Uhum. ela vai levar 6 para voltar ao normal. Ela vai levar 6 meses para ter de novo o que ela tinha antes de engravidar. Se parou de amamentar. Se não parou de amamentar, esse puerpério vai mais adiante. Isto Uhum. vale para alguns desconfortos, por exemplo, na volta da relação sexual. Então, que não se assuste que várias mulheres passam 6 meses não querendo relação. E não é Uhum. pelo corpo, né? Mas o corpo ajuda. Ele não está 100%, ele vai estar 70%, 80%. A Uhum. parte prática vai incomodar, o cansaço muito mais. E o apego com o nenê. Tá? Sim. Então, realmente ela tem que, olha o termo que tu usaste, ela tem que ter autopiedade, como ela tem que usar, ela tem que se desculpar. Autocompaixão. A compaixão, isso, exatamente. Autocompaixão. Muito, muito importante. Tá? Né? E em relação à sexualidade, né, que os maridos ficam desconfiados, ficam chateados, né? Bom, agora eu fiquei de lado, alguns têm ciúmes do bebê também. Né? Vários. Existem outras formas de carinho, não só sexual. Né? Um abraço, né, uma conversa, ficar os dois numa intimidade de outras maneiras também é uma maneira de aproximação, também é uma maneira de amar. Né? Então eles têm que se redescobrir nesta maneira de trocar amor entre um e o outro. Né? E a sexualidade ela vai surgindo, né? Ela vai acontecendo ao tempo do casal. Né? Porque eu acho que não é só o tempo da mãe, é o tempo do casal. No início, o obstetra tem um papel fundamental em ajudar essa paciente com o parceiro, que em geral vai junto. Tá? Hoje em Uhum. dia é comum e é muito bom a Sim. divisão com o parceiro, mas o Uhum. obstetra chamar a atenção dele, dizendo: olha aqui, ó, nasceu teu nenê, tu está dividindo meio a meio, só que ela não voltou ao normal ainda. Ela vai Uhum. levar até 6 meses para voltar ao normal. Então, não exige coisas que ela não está podendo dar. Porque se Uhum. alguém fora fala isso, fica mais fácil. Senão a aceitação em casa fica exatamente o que dissesse. Começa a ficar desconfiado, agora não gosta mais de mim, agora é só o nenê. Uhum. E, Uhum. é meio paradoxal, né? Ele adora o Uhum. nenê, ele também, só que ele tem ciúmes. Sim. Pois Bom, é, eu acho que eu sempre penso assim, ó, que mesmo as situações mais complicadas da vida sempre nos trazem lições, né? Como uma moeda que tem dois lados, né? A gente pode olhar de um lado ou do outro, enfim. E esse período de pandemia e de isolamento social está fazendo com que os pais estejam próximos, né? sim, Às mulheres e aos filhos recém-nascidos. isso. Então, me parece que está surgindo uma nova conscientização também desses homens, porque Hum, agora eles estão vendo, estão vivendo, né? sim, Porque os homens tinham uma semana de licença paternidade e voltavam ao trabalho, né? Então sim. saíam de manhã, voltavam de noite, às vezes iam almoçar ou não, enfim. Mas agora eles estão diariamente dentro de casa, né? E eu tenho visto assim os pais mais participativos, né? Alguns, outros não, outros seguem com a sua caminhada no parcão, que não deveria, né?
tentando ir numa academia, enfim, né? Mas a grande maioria é ali parelho, né? E isso, para o bebê, essa constituição, né, emocional, é para sempre. Isso eles têm que se dar conta, assim, dessa riqueza do que está sendo transmitido para esse bebê, né? Então, em função disso, se a mãe estiver mais ansiosa, mais cansada, né, é hora dela deixar o bebê aos cuidados do pai e vice-versa. Tá? Não significa que o bebê não pode ficar com uma pessoa que esteja ansiosa, não. Isso pode ser comunicado para ele, né? Isso também faz inteligência emocional. Olha, a gente está se conhecendo agora, eu estou nervosa, tu está chorando, eu não sei o que fazer, né? Eu estou preocupada se eu estou te cuidando direito, se tu não está com fome, se tu está satisfeito com o cuidado que eu consigo te dar. Então, essa comunicação vai trazendo o bebê para perto. Como é que a mãe sabe se o bebê está acompanhando isso? Sempre através do olhar e da imitação. A boquinha dele tenta imitar a imagem que ele está vendo desses pais, né? Parece que ele está se comunicando. Então, isso é uma maneira da gente saber. Bom, existe uma relação entre a gente. Vai melhorar com o tempo, sim, né? Porque se a gente perguntar hoje para uma mãe que tem um filho de 10 anos, ou nós que temos filhos de mais de 30, né? Enfim, Gustavo com 40, né? 40 e poucos. Se a gente pensar a paixão que a gente tinha lá na sala de parto e a paixão que a gente tem agora por esses filhos, mano, aumentou muitas vezes, né? E é assim, né? Então, isso elas têm que se permitir, né? Que dia a dia, mês a mês, isso vai aumentando de ambas as partes, né? E eles vão se relacionando melhor. Eu sempre gosto de tirar um peso da amamentação para aquelas poucas que, por algum motivo, pode ser emocional, pode ser por cirurgia plástica, pode ser por mamilo invertido, que não podem dar de mamar. Então, eu insisto que a amamentação tem que ser uma coisa prazerosa, gostosa. Tá? Se não for assim, hoje em dia não precisa dar de mamar. Hoje em dia tem mamadeiras que, dado com carinho e com prazer, fica muito melhor do que fazendo careta e chorando e o neném mamando por 5, 10 minutos. Então, só para tirar o peso de cima de quem realmente não pode ou até não quer. Bom, então, eu não me lembro de quem não quer, todo mundo quer. A mulher, que eu sei, sempre quer dar de mamar. É que às vezes tem alguns empecilhos, e uma é o mamilo invertido, é a cirurgia plástica que foi um pouquinho grande, e não a prótese, mas a plástica. Então, tirar esse peso, porque é possível substituir por uma amamentação externa. E a desvantagem é que o pai também vai dar de mamar, e elas não gostam. Tá? Eles perdem metade do nenê. Mas acho que é importante saber. Sim. Marisa, uma coisa assim, ó, nessa pandemia que nós estamos, alguma coisa em especial para a puérpera? Tu já dissesse, sempre a gente tira coisas boas da onde sai alguma coisa. Então, a convivência. Alguma coisa a mais de cuidado que elas poderiam ter para não ficar mais depressivas ou mais baixo astral, porque existe uma tendência aí e fala um pouquinho sobre o tal de Blue, ou o tal de... existe a psicose puerperal? Existe, mas isso aí é exceção. É raro, muito raro. Nos meus 43 anos, eu vi de pacientes minhas 2, só. 43 anos de formato. Tá? Claro que no SUS a gente enxerga mais, mas eu estou falando nas minhas pacientes, só 2 realmente psicotizaram. O resto é isso que eu queria que tu falasse. Ok. Realmente, assim, a psicose ela é mais rara, né? Então, a gente, em hospital público, a gente vê um número maior, porque realmente o número de mulheres, né, que frequentam esses hospitais é bem maior, enfim. Mas, assim, o blues é uma coisa esperada. Então, assim, ó, as mães ficam preocupadas às vezes. Elas me dizem, Marisa, eu tô depressiva. Não, vamos ver o que está acontecendo, né? Se a mãe está com uma boa recuperação pós-parto, está conseguindo amamentar o bebê ou pelo seio, ou mamadeira, ou um complemento, enfim, né, seja lá de que maneira for, ela tem uma rede boa em casa de apoio, mesmo que seja só o marido, mas o marido é um marido presente. Então, assim, as coisas estão andando redondinhas, vamos dizer assim,
né? E ela diz, eu sinto vontade de chorar sem motivo, né? Isso é o blues, tá? Isso são os hormônios em ação, né? Alteração de serotonina, de ocitocina, de tudo que pode acontecer. Então, dá vontade de chorar. Então, chora, não tem problema, tá? A depressão, então existe o blues, a depressão e a psicose, tá? São 3 coisas diferentes, né? Então, a psicose a gente já falou que é mais rara, o blues é uma coisa mais amena, dá vontade de chorar, dá uma ansiedadezinha, mas é passageiro, tá? Ele pode durar uns 3 meses, 2, né? Agora, a depressão, ela é diferente, né? A depressão, a mãe percebe que ela está fazendo tudo no piloto automático, e não é pelo cansaço, né? É pela dificuldade de envolvimento emocional. Então, ela consegue dar uma mamar também, dar banho, o bebê está bem higienizado, mas ela não está com a mínima vontade de fazer aquilo. Ela não está curtindo nada daquilo, ela está querendo se fechar na sua própria concha, não tem vontade de conversar com o marido, não tem vontade de falar em WhatsApp com amigas, falar com as avós, não tem vontade de falar com ninguém. Então, isso é um alerta. Essas mães precisam, sim, de ajuda. E correndo, rápida, não dá para esperar. Tá? E o obstetra tem que estar atento a isso para poder diagnosticar e, se for o caso, encaminhar. Isso. Tá? Tem que estar atento. E os pediatras também, porque essas mães seguram os bebês como se eles fossem uma coisa flácida, assim, como se eles fossem cair. É interessante que a mãe que tem um vínculo maior, normalmente a tendência é aproximar o bebê do seu corpo. E as mães mais depressivas, elas seguram, mas é como se eles estivessem caindo, assim. Né? Como se fosse uma coisa muito pesada, literalmente. Né? É muito mais peso emocional do que o peso do corpo do bebê. E o choro, Marisa, realmente eu incentivo o choro. E, de novo, o obstetra tem que prestar atenção no acompanhante, independente de ser a mãe, ser o parceiro, porque o que acontece quando a paciente começa a chorar? O marido, o pai da criança, ou a mãe dela pergunta, mas está tudo bem, por que está chorando? E a pior coisa que tu pode fazer para uma paciente desse tipo é perguntar o porquê, porque ela não sabe por que está chorando, e alguém está enchendo o saco dela perguntando. Isso. É a função do obstetra alertar pais, acompanhantes, de que o que ela tem que fazer? Dá o ombro, quer chorar? Encosta aqui, chora. Até ela se sente aliviada. Isso. Ela precisa ter a validação do sentimento dela. Né? Então, as pessoas ao redor dela têm que ser empáticas, não simpáticas. Não. Né? O simpático vai tentar agradar, o empático vai tentar se colocar no lugar dela, e isso que eu falei antes, que eu acho que essa é a vantagem desse processo de pandemia, enfim, né? Que o pai está mais próximo. Sim. Eu fiz, doutor João, numa fala às mães, né? Daí com crianças um pouquinho maiores, esse acalme-se, tá? Esse acalme-se, não sei se dá para enxergar, tá? Sim, dá. Ele é uma coisa assim, ó, bem fácil e que é legal as mães fazerem, tá? Acalme-se. Acalme-se, ele é um exercício para a gente lidar com o blues, né? A gente tem que resgatar a nossa resiliência, que é pedir socorro, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no acalme-se significa o quê? Aceita a tua ansiedade, tá? Tá ansioso? Aceita, tá? Depois tenta contemplar o que está acontecendo ao redor. Né? Minha casa está organizada, está desorganizada, não no sentido crítico, simplesmente de distração. Né? Tem luzes acesas, não tem, enfim. Tá? Depois agir como se não tivesse ansiosa. Né? Bom, eu estou ansiosa, mas eu tenho que dar conta das coisas e eu vou tentar fazer. Né? Eu vou tentar tomar meu banho, vou tentar lavar minha louça, o que eu tenho que fazer. Né? Liberar ar dos pulmões, tenta respirar devagarinho, tá? E agora, segue mantendo esses passos, né? E tenta examinar os pensamentos. Como está meu pensamento agora? Provavelmente, ela desviou do foco da ansiedade. Ela começou a pensar outras coisas, por mais bobas que sejam, né? Meu tênis está gasto, sem querer não me dei conta, botei um pé de um chinelo de cada cor, sei lá, qualquer bobagem assim, né? Então agora é hora de dar um sorriso, né? Estou conseguindo me desligar da minha ansiedade.
Estou dando conta dela, tá? E agora, espere com calma, tá? Espere o futuro com aceitação, porque a ansiedade é uma coisa que vem e vai, né? Porque a gente está aprendendo a ser mãe, a gente está aprendendo sobre o nosso bebê, né? Então, volta a fazer o exercício do acalme-se, tá? Então, a gente tem aqui 8 letras, porque o cérebro leva em torno de 8 minutos para mudar o seu foco, tá? É o tempo que a gente vai dar para o nosso cérebro se reorganizar e a gente dá uma segurada na ansiedade. Tá? Isso aqui funciona bem legal. Não, maravilha. É uma mnemônica bem legal. Marisa, nós estamos chegando no nosso tempo, mas eu consigo pegar uma das perguntas que indicasse algum livro ou algum YouTube, alguma coisa de puerpério para ser visto. Teria alguém, alguma coisa para te indicar? Que tu lembra assim no momento? Não vem na minha cabeça, assim. Se alguém quiser ler sobre puerpério, mas é o puerpério psicanalítico, né? Da Raquel Seufer, é gestação, parto e puerpério, foi onde eu aprendi alguma coisa. Mas especificamente algum só do puerpério, a Maria Tereza Maldonado é outra que tem uma publicação muito extensa sobre isso, né? São assim, ó, são literaturas boas, né? Sim, né? Mas são literaturas mais antigas, né? O que eu diria em relação a isso, assim? Eu trabalhei muitos anos com psicanálise, tenho formação em psicanálise, né? E depois eu migrei para cognitivo comportamental, né? Para quê? Para que essas mães aprendam a olhar para frente, né? Não olha para trás, né? Uma coisa que o senhor tinha falado que eu quero retomar bem rapidinho, assim, em função do tempo. As avós dão muito palpite, as dindas dão muito palpite, mas existe o tempo materno. Então, elas têm que lembrar que, assim como dizia o Brazelton, então, um psicanalista, né? Essas pessoas já escreveram a sua agenda materna. Agora ela vai começar a escrever a dela, né? É a história dela, do jeito dela. Então, ela tem que se permitir. Né? Então, olha para frente. Isso que a cognitivo comportamental nos dá. Olha para frente. O passado já passou. Tá? O parto foi ontem. Hoje eu já estou com o bebê no colo. Eu tenho que ter metas lá para frente. Maravilha. Então, acho que cumprimos parte do que nós queríamos. Né? Eu acho que fica a dica. Daqui a pouco a gente vai fazer outro. Né? Ok. Espero que o pessoal tenha gostado. Alguma coisa de finalização? Não, achei bem bacana assim, a gente estar aqui agora conversando e lembrando, né, da pergunta inicial da live, né? O que uma psicóloga faz nessa área, né? Tudo. E eu lembrei que na época que eu entrei nesse caminho, né, lá pelos final dos anos 80, os pais não entravam em sala de parto, né? E quem fazia esse acompanhamento éramos nós, as psicólogas, né? E eu descobri num congresso, que eu não sabia também, que eu fui a primeira psicóloga da América Latina a entrar em sala de parto. Eu não sabia, descobri no congresso. Então foi uma coisa... Na primeira vez que entrou, chorou ou não? Porque a maioria que entra na primeira vez chora, depois é que entra no normal. Não, acho que eu já tinha passado com a minha maternidade, acho que eu estava um pouquinho mais... Sim. Mas igual a emoção acontece sim, né? Sempre. Mas eu achei bacana essa live porque a gente sempre aprende, né? Com vocês médicos, né? Não, e é muito legal essa troca, adoro. Deixa eu pedir ao vivo aqui para Camila, que ela me pediu para salvar esse nosso contato, e eu não estou achando aqui. Eu vou encerrar, mas eu quero que ela me diga que eu vou salvar. Obrigado, Marisa. Um abraço. Tchau. Vera, vê com a Marisa. Eu não quero encerrar aqui porque pode ser que ele não grave. Onde é que eu gravo? Vê com a Camila onde é que... A Marisa pode sair se quiser. Pode sair? Pode sair. Eu quero que ela... eu quero encerrar gravando. Tchau, obrigado. Porque eu só tenho aberto aqui encerrar. Vamos ver. Não? Só tenho aberto encerrar. Vê se a Camila me ajuda.
Não, aqui ainda tá. Eu ainda estou ao vivo. Eu só não quero fechar para não encerrar. Não? Oi. Oi, ele quer saber como é que ele sai para não atrapalhar a gravação. Estou pedindo para tu me mostrar em vídeo aí, consegue? Tá Tá. bom. Tá. Sim. É que só Eu olho para ali na telinha. só tem encerrar. Você tá Tá, vendo? encerrar, pode encerrar. Pode encerrar? Tá. Lá em cima tu encerra. Encerrando. E agora embaixo, me mostra embaixo. Mostra embaixo. Encerrar agora, cancelar. Não, eu não estou enxergando. Baixa um pouquinho mais. Peraí. Tá enxergando? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Não, peraí. Eu vou te dizer, ó. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Eu vou dizer encerrar agora, certo? Sim. Tá, encerrar agora.